Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Hoje nós vamos estudar de forma geral a Lei número 6.938 de 1981. Vamos entender por que essa lei ela é tão importante e como ela mudou a forma como protegemos o nosso meio ambiente até hoje. Bom, pessoal, nós devemos pensar que a Lei 6.938 ela não foi apenas mais uma lei, ela foi uma verdadeira revolução legislativa. Tá? Ela, sem dúvida, é um marco fundamental na nossa legislação ambiental. Claro, perdendo a importância apenas para a nossa Constituição de 1988. Vale lembrar que antes da Política Nacional do Meio Ambiente, né, a PNMA, o tratamento dos nossos recursos naturais ele era todo fragmentado. Existia uma lei para as águas, outra para as florestas, e a PNMA, tá? Eu vou chamar ela de Política Nacional, só para facilitar, mudou tudo isso. Tá? Ela foi a primeira a tratar o meio ambiente de forma sistemática, como um único bem e indivisível. Tá? Ela nasceu em um contexto de grande necessidade. Na época, né, que ela foi idealizada, ela foi bastante inspirada pela Declaração de Estocolmo, lá de 1972. Né? O mundo se inspirou muito no que aconteceu em Estocolmo, né? E o legislador percebeu que era preciso conciliar o desenvolvimento do povo brasileiro com a proteção do meio ambiente. E o legado da política nacional é, assim, ele é imenso, né? Porque vejam que ele veio antes da Constituição de 1988, né, da nossa atual Constituição, e como a gente vai ver a seguir, ela, sem sombra de dúvidas, tá? Ela antecipou e influenciou diretamente o legislador na formulação do artigo 225. Então, qual é o grande objetivo da política nacional? O artigo 2º da lei, em resumo, tá? Ela nos diz que o grande objetivo, né, que o objetivo geral da política nacional do meio ambiente é a preservação, a melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico e à proteção da dignidade da pessoa humana. Percebam que 7 anos antes da Constituição, essa lei já vinculava a proteção ao meio ambiente à dignidade da pessoa humana. Ou seja, ela estabeleceu a base para o que hoje nós chamamos de desenvolvimento sustentável no nosso país. Então, além do objetivo geral, a lei traz em seu artigo 4º uma lista de metas específicas. Né? A primeira é buscar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Né? Temos também o foco. Né? O que seria o foco? Né? Ela veio focar, ela veio trazer o foco, definindo áreas prioritárias para a ação do governo. Ela criou regras, estabeleceu critérios e padrões na qualidade ambiental. E é por conta disso, no caso, é daqui que nascem, por exemplo, muitas das resoluções do CONAMA que definem até hoje limites para a poluição. Por mais que ele, como a gente viu na aula passada, ele seja um órgão muito mais que visa ali fazer acordos, né? Muito mais um órgão ali de meio. Então, e temos também que ela trouxe a inovação, né? Ela trouxe o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias justamente para o uso racional dos nossos recursos ambientais. A lei também ela visa buscar uma forma de consciência pública através da educação e a divulgação de informações. De certa forma, a lei pensa no futuro. Nós temos ali no seu inciso 6º, basicamente,
no inciso 6º do artigo 4º, né, uma visão voltada para as próximas gerações, para o futuro, né, porque justamente ela determina a preservação dos recursos para garantir a disponibilidade para as futuras gerações, né? Então percebam mais uma vez a influência que ela teve na formulação do artigo 225 da Constituição, né? Porque até aqui a gente percebe que o caput do artigo 225 ele é praticamente um resumo do que é a Lei 6.931 ou 38. Eu sempre me confundo com o número dessa lei. 6.938 de 81. Então, vejam a importância dela, né? E, finalmente, ela estabelece a responsabilidade. Foi aqui que se consagrou pela primeira vez e de forma clara aquele princípio que nós vimos nas últimas aulas, o princípio do poluidor-pagador. Aquele que determina que quem polui tem a obrigação de reparar o dano e também instituiu o princípio do usuário pagador, de que quem usa o recurso natural para fins econômicos, né, com fins econômicos, deve pagar por isso. Certo? Então a PMMA, Política Nacional, ela também foi pioneira em nos dar uma lista de 10 princípios fundamentais. Eles são como, a gente pode considerar praticamente que eles foram por muito tempo, e a gente pode considerar até hoje, que eles são os 10 mandamentos que guiam a aplicação do direito ambiental, né? Então, são eles: ação governamental, a racionalização do uso dos recursos, o planejamento e fiscalização, a proteção dos ecossistemas, o controle das atividades poluidoras, o incentivo à pesquisa, o acompanhamento da qualidade ambiental, a recuperação das áreas degradadas, a proteção das áreas ameaçadas e, por fim, crucialmente, né, a educação ambiental em todos os níveis, né? E aqui vamos fazer um parêntese para que eu faça uma crítica, porque por mais que esteja na lei que a educação ambiental será tratada em todos os níveis da educação, a gente não vê isso de uma forma tanto efetiva assim. Bom, pelo menos é a minha visão. Tá? Eu não vejo uma educação ambiental tão firme, tão assertiva hoje, né? Principalmente nos anos iniciais, né? Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, deveriam ter, né? Nós vemos ali uma aula de biologia ou outra, tratando ali do meio ambiente, mas nada propriamente dito, né? Uma matéria específica, certo? Temos ali o dia do índio, o dia da árvore, né? Mas a gente só vai ver uma certa educação ambiental quando a gente vai nos níveis superiores, né? Uma pós-graduação, uma graduação e até mesmo nesse curso, né? Através do curso técnico, né? Afinal, essa matéria é uma forma de educação ambiental. Bom, vamos continuar. Um dos pontos mais importantes da lei e, claro, da nossa aula é entendermos do que trata o artigo 3º. A gente pode tratar ele como um dicionário do direito ambiental. Por quê? Justamente porque através do legislador, né, porque o legislador, através do artigo 3º, ele criou conceitos jurídicos para nós, operadores do direito, que usamos hoje, todos os dias, né, até hoje, né? Principalmente no direito ambiental. Então, ele define o que é o meio ambiente, o que é degradação, o que é poluição, quem são os poluidores, quem é o poluidor, né? E o que são recursos ambientais. Tá? Então, o que seria o meio ambiente? Né? Ressalvado aquilo que a gente já tratou nas aulas iniciais, né? Das quatro modalidades de meio ambiente tratadas pelo STF, né? E tudo, mas o que é a lei, o que a política nacional entende como meio ambiente? Então, o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O que isso significa? Primeiro, que a gente nota é essa abordagem biocêntrica, né, com foco na proteção da vida, independente de sua forma ou de suas manifestações, ou de sua manifestação. Né? Então, não apenas o ser humano, não apenas o interesse
do ser humano, né? A lei ela tem uma visão muito mais ampla. Ela vai muito além das árvores e de animais. Tá? Então, ela inclui tudo, elementos naturais, os artificiais, tá? E as suas interações entre eles. Quanto à degradação, ela é definida de forma bem simples, tá? Ela é definida como qualquer alteração adversa, ou seja, qualquer mudança para pior nas características do meio ambiente. Já a poluição é um tipo de degradação, porém ela resulta de atividades, como por exemplo, aquelas que prejudicam a saúde e o bem-estar da população, ou que afetem negativamente e diretamente a biota. Né? O que é a biota? Né? São os seres vivos de uma região específica, daquela região, né? De uma região, né? Ou caso afetem as condições, né? A poluição, né? É aquilo também que afeta as condições estéticas e sanitárias de um local. O ponto principal aqui é que o conceito de poluição na lei ele é extremamente amplo. Então ele vai desde a contaminação de um rio à poluição sonora ou visual de uma cidade. Mas, professor, o que é uma poluição sonora, né? Não sei se vocês sabem o que é poluição, o que é poluição visual. Poluição sonora a gente sabe. Mas o que é a poluição visual de uma cidade? Como exemplo, a gente pode usar o próprio centro de Barbacena, onde temos ali, naquela avenida, né, diversas placas das lojas, né, que trazem aquele desconforto de olhar. É custoso olhar para as placas, é confuso, não é bacana. Né? Então, isso é uma poluição visual. Tudo aquilo que gera uma certa confusão e que te dói olhar, até mesmo raciocinar frente àquilo, é uma forma de poluição visual. A lei traz também o que é o poluidor. Né? O que é o poluidor para essa lei? Né? O poluidor é tanto a pessoa física quanto a jurídica. E aqui, tanto faz se essa pessoa jurídica é de direito público, ou seja, o Estado, tá? Ou as empresas particulares, né? As pessoas jurídicas de direito privado. Se ela é responsável pela degradação, ela vai ser responsável, tá? Ela vai ser considerada como poluidor. O grande destaque aqui, né, é que o próprio poder público não passa despercebido. Tá? Então ele pode ser responsabilizado. Então percebam a intenção do legislador de não passar pano para o governo. Tá? Não é porque é o governo, aquele que governa o país, aquele que é o guardião do meio ambiente, né? O tutor, o gerenciador, que ele pode fazer o que bem entender. Tá? Então, bom, e por fim, nós temos os recursos naturais, que são basicamente a lista de bens que a lei propõe proteger. Tá? Que é a atmosfera, as águas, o solo, a fauna, a flora e assim por diante. Então, pessoal, em resumo, a política nacional de meio ambiente ela foi realmente uma virada de chave, né? Uma revolução legislativa, justamente porque ela inaugurou o direito ambiental moderno no Brasil com uma visão sistêmica integrada. Ela também estruturou de forma muito bem definida, com objetivos, princípios e conceitos. E ela foi responsável por consagrar a ideia de desenvolvimento sustentável e os princípios do poluidor-pagador e do usuário-pagador em nossa legislação. E talvez o mais importante dos conceitos jurídicos definidos lá no artigo 3º são a base para a interpretação de toda a legislação ambiental que temos hoje. Então, eu espero que a gente tenha deixado bem claro a importância fundamental. Eu espero que eu tenha conseguido deixar claro, tá, a importância da política nacional do meio ambiente. E na nossa próxima aula nós vamos mergulhar na estrutura do funcionamento do CISNAMA, é o sistema que a política nacional criou para gerir o meio ambiente nacional. Tá? Então, obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima aula. Valeu!